Irmãos, dobra a sua atenção. Isso aí, segura essas crianças aí que vai dar certo. Obrigado. Vai com atenção desses meninos. Irmãos, dobra a sua atenção em nome de Jesus. Falo isso com muita particularidade e propriedade, a mesma ministração que ministra um congresso, uma festividade, ministra um culto. Porque eu tenho uma concepção formada que Deus não procura quantidade, mas sim qualidade. E diante da manifestação de Deus, visualizei que tem qualidade nesse culto. Então, se você crê, milagres vão acontecer. Dobra sua atenção, eu serei bem sucinto e propício ao texto que tem uma palavra revelada ao seu coração. O texto da qual verbalizamos nessa noite. Segundo livro de Samuel, do capítulo 6, ele é contextualizado a Davi e ao mesmo tempo um artefato sagrado conhecido como a Arca da Aliança. Mas a princípio, quem é Davi? O nome Davi significa amado, querido, predileto. O mesmo significado do seu nome faz uso do seu caráter. Ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus, como está registrado em Atos capítulo 13, versículo 22. Mas nós sabemos com muita particularidade que do decorrer da vida e do ministério tem os seus altos e baixos. A Bíblia nos notifica isso com muita clareza. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 está escrito: é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. O homem segundo o coração de Deus, dobra atenção agora. No princípio, ele encontra com o gigante. No fim, ele encontra com uma mulher. No princípio, ele vence Golias. No fim, ele perde para Betseba. No princípio, ele vence no campo de batalha. No fim, ele perde dentro de um quarto perfumado. No princípio, ele tem Golias lançado ao chão, diante dos seus pés, com o rosto em terra. No fim, ele está lançado aos pés de uma mulher, porque caiu no ato de adultério. No princípio, ele vence, porque ele foi para a guerra. No fim, ele perde, porque permaneceu dentro de um palácio. No princípio ele vence, porque ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. No fim ele perde, porque foi no seu próprio nome. E a princípio de introdução de mensagem, quem é guerreiro sempre é para guerrear, não permanecer dentro de um palácio, mas sim está diante de um campo de batalha. Esse é Davi. Davi também ele tem várias qualidades. Essas qualidades se apresentam no capítulo 16, versículo 18, do primeiro livro de Samuel. Certa feita, Saul está atormentado, pastor. E porém Saul lança uma fala dizendo: tem alguém que sabe tocar para que eu possa receber tamanho alívio? Se manifesta um moço na presença do rei Saul e disse: eu conheço o filho de Jessé, ele sabe tocar. O que é saber tocar? Atrair a presença de Deus. Escute bem, Davi ele é um verdadeiro adorador. João 4, versículo 24 está escrito: porque Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores adorem em espírito, em verdade. Se Deus deixa abertamente a frase verdade, é porque tem muito falso. Mas hoje deu para visualizar: tem verdadeiro na casa. Segunda qualidade de Davi, o moço disse: ele é valente. O que é valente? É moço que não se assombra com a batalha. O próprio Deus de Israel deixou isso abertamente. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas que eu sou contigo, não te assombre que eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
Esse mesmo Davi, o moço dá continuidade falando o currículo dele, ele é animoso. Você andar com uma pessoa animosa, o seu alto astral é lá em cima. É uma pessoa que não tem medo daquilo que vai enfrentar. É uma pessoa que está contigo não por aquilo que você pode proporcionar, mas por aquilo que você é. O próprio Deus deixou abertamente, lá no Josué, capítulo 1, versículo 9: não pasme, nem te espante, tem bom ânimo, porque eu sou teu Deus por onde quer que tu andares. E ele dá continuidade dizendo, ele fala, em quarto lugar, ele é guerreiro. O que é guerreiro? É a pessoa ser firme na obra de Deus. É bíblico, sim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 está escrito: portanto, meus amados irmãos, seja firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Então vai a dica: persista, continua, porque o seu trabalho nunca será em vão na presença de Deus. E ele dá continuidade dizendo, e mais, ele é sisudo em palavras, ele vigia naquilo que vai falar. Certa feita, um sábio recitou para mim com muita particularidade, dizendo, escute bem isso aqui: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa tudo o que diz. Uma palavra lançada não tendo alta vigilância, ela pode matar alguém, mas uma palavra pensada pode edificar alguém. Ele disse, em sexto lugar, Davi ele é sisudo em palavras. O próprio Cristo advertiu a igreja dizendo, Mateus 5,37, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. É por isso que a fala do cristão tem que ter posicionamento. Ou é sim, ou é não. E mais, Provérbio 17, verso 17. Quem controla as suas palavras é calmo. Quem mantém a calma mostra que é inteligente. Se a palavra de um homem e de uma mulher de Deus tem poder, a princípio eu já quero lançar uma palavra profética na tua vida. Levanta a mão direita lá em cima, vai. Isaías 54, 17, Deus está dizendo nessa noite: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levanta contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que vem de mim. Diz o Senhor dos Exércitos. Quem crê pode aplaudir ele e mandar o melhor glória. O texto está escrito sobre a arca da aliança. A arca representa a presença de Deus. Mas o que é a arca? É um caixote de comprimento 1,10 m, largura e altura 66 centímetros. A mesma é feita da madeira de acácia, porém toda coberta de ouro. Em cima desse caixote havia uma tampa, da qual ficava exposto 2 querubins de ouro. Essa tampa por nome de propiciatório. Porém dentro da arca havia a tábua dos 10 mandamentos, juntamente com o pote do maná e a vara de Arão. Havia 4 argolas, uma em cada ponta, vai pegando. Havia 2 varas, as 2 varas feitas com a madeira de acácia, as mesmas cobertas de ouro. Uma colocada ao lado, outra ao outro. Mas pega o detalhe, eu acho lindo isso aqui. A arca é isso. Mas aonde ficava a arca? A arca, para quem não sabe, ficava no santuário. Ou seja, o santuário é composto com 3 compartimentos. O primeiro, quem está no corpo diz amém. O primeiro se chama pátio, conhecido como átrio. O segundo se chama lugar santo. E o terceiro, santíssimo. Só entrava no lugar santíssimo o sumo sacerdote. E ele entrava uma vez ao ano para expiação dele e do povo.
para consultar Deus sobre o povo para Deus. A arca representa, simboliza a presença de Deus. Então você mais claro para a tua vida. Se você tem arca, você tem bênção. Se você tem arca, você tem milagre. Se você tem arca, você tem vitória. É basicamente assim. Mas entenda, para retermos a arca, é necessário alguns requisitos. Está escrito na Bíblia Sagrada que o mesmo Davi, ele junta 30 mil homens, 30 mil, e são escolhidos, não só são chamados, são escolhidos, no versículo 1 do capítulo 6. Então se coloca na posição para ser um escolhido. Pastor, e chamado, todos são chamados para a salvação, escolhido para estar à frente de batalha com Deus. É bíblico? Sim. Mateus capítulo 22, versículo 14 está escrito: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. O escolhido é para quê? Para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, como diz na ordenância de Cristo, quando ele fala em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16 está escrito: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já estará condenado. Quando o evangelho é pregado, olha aqui para o negrão, rapaz, escute bem, alguém passa a ouvir o evangelho. Qual é o poder da pessoa que ouve? Romanos capítulo 10, versículo 17 está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Quando então a pessoa passa a ouvir, ela retém fé. A fé gera o poder de conhecer. E quem conhece o evangelho? João 8:32 está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Mas quem é a verdade? A verdade é Cristo, porque ele deixou isso abertamente. Quando ele fala em João capítulo 14, versículo 6: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho. Para onde que esse caminho nos conduz? Mateus 7,14 está escrito: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna. Quem é essa porta? João 10,9 está escrito: e disse-lhe Jesus: eu sou a porta aberta, que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará passagem. Mas lá no 7,14 está escrito que estreita é a porta e o caminho apertado que leva à vida eterna. Eterna. Quem é o eterno? Dá um glória agora. Olha aqui para mim, olha para mim, prepara o glória. Hebreus 13:8 está escrito: Cristo Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Só quem crê que o eterno está no corpo, levanta a mão em nome de Jesus. Libera o melhor glória para Deus. O eterno está na casa. Só basta eu e você darmos lugar. Ele está escrito, voltando ao texto, quando Davi então sai com 30 mil homens de Judá. Olha só, não vou entrar, vou pular muita coisinha. Judá significa louvor. Quando ele sai então da terra do louvor e vai à busca da arca. A arca era tão poderosa que certa feita os filisteus colocaram ela diante de Dagom. Dagom um dia posteriormente está com o rosto em terra. Então a arca, ela era de tamanho valor, simbolicamente, a presença de Deus. E o interessante é que no texto está o quê? No texto está Davi e a presença. Vamos ver se você pegou. No Salmo 51, pastor Gilmar, e verso 11, vamos ver se esse povo pegou. Davi disse: não separe de mim, oh glória, não retire de mim. Merecia glória. Nossa, Davi começa a dizer isso aqui, ó. Salmo 24, verso 9 e 10. Levantai-vos,
Ah, que lindo isso aqui. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Deus forte e maravilhoso, Ele é o Todo-Poderoso. Só que crê nisso, não glória para Deus. Porque esse Deus está na casa. Oh, glória! Glória a Deus! Deus, Jesus está voltando. Então, em nome de Jesus, olha aqui para o negro, rapaz. Prioriza a presença de Deus. Prioriza a obra de Deus. Busca Deus. É bíblico, sim. Isaías capítulo 55, versículo 6 está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto está perto. Entenda bem isso aqui. Buscar a Deus é essencial. Sim. Jeremias capítulo 29, versículo 13 está escrito: buscar-me-eis quando me buscarem de todo o vosso coração, me achareis. Buscar a Deus é essencial. Sim. Colossenses capítulo 3, versículo 1 está escrito: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscar a Deus é essencial. Sim. Salmo 9:10 está escrito: em ti, Senhor, confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te busca. Buscar é essencial. Sim. 1 Crônicas capítulo 16, versículo 11 está escrito: buscai